Glória a Deus. Graça e paz e misericórdia, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Sem mais delongas, quero começar aqui lendo a palavra de Deus. Eu gostaria, se você quiser, abrir a sua Bíblia, senão eu leio para você no livro de João, capítulo 14. João 14, é a partir do versículo 1. A versão que estou lendo é a King James. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também comigo. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 7. Se vós, de fato, tivesses me conhecido, terias conhecido também meu Pai. Desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer você, mostra-nos o Pai? Ainda fazendo mais uma oração. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, contigo está o poder para que sejas temido, adorado, engrandecido e glorificado. Abençoe as nossas vidas e que possamos adorar e glorificar o teu nome e aprender do Senhor, da tua palavra, nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela água e que nunca falta água viva na sua vida. Bom, eu fiz uma escolha por este texto para falar sobre escolha. O poder da escolha. Muitas vezes nós não damos muito valor o quão poderosas são nossas escolhas. As nossas escolhas definem nossa vida. Para qualquer um de nós. Uma escolha mal feita é um destino mal trilhado. Uma escolha bem feita pode ter um destino muito espetacular, muito bom. Então as nossas escolhas podem tornar um dia maravilhoso ou um dia péssimo. Uma escolha no começo do dia pode tornar o seu dia maravilhoso. Uma escolha num dia pode determinar um mês inteiro de sucesso ou um mês inteiro de fracasso. Até que se resolva as coisas, você pode escolher, por exemplo, gastar o que não tem e vai passar um mês arruinado, ruim e tentando pagar como não pode pagar. Ou pode escolher não gastar o que não tem e pode passar o mês tranquilo e no final do mês ainda celebrar uns troquinhos para ir jantar fora. Isso depende da condição de cada um e da escolha de cada um de nós. Então as nossas escolhas definem nossas vidas e o poder da escolha. E eu quero falar sobre escolha porque aqui nós encontramos muitas escolhas, mas uma delas é que os discípulos estavam ali e escolheram, alguns deles escolheram não conhecer o Pai que estava no próprio Filho. Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem, mas mostra-nos o Pai. Mas eu estava com você o tempo todo. Vocês escolheram não conhecer o Pai que estava com você, porque quando Jesus estava, ele estava o Pai junto também, e fica claro isso na Escritura, mas eles escolheram não conhecer. E dentre essas escolhas, eles escolheram também como indagação de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Tomé,
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu estou aqui com você. E você vai perguntar do caminho? Eu sou o caminho. Então são escolhas. Presta atenção, 3 anos, dava para ter conhecido bastante coisa. Mas nem sempre escolhemos escolher ou escolhemos as boas escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas são mais motivadas por algumas coisas que beneficiam o agora e não o futuro. Como no caso dessas escolhas, era escolha para a eternidade. Mas muitas pessoas, ou muitos de nós, não estamos preocupados com a eternidade. Estamos preocupados apenas com o nosso hoje e o amanhã e depois de amanhã, mas não a eternidade ou o nosso futuro bem longínquo. E aí, pensando nessas escolhas que nós precisamos fazer, eu trouxe aqui para você algumas coisas. O primeiro que eu trouxe para você é, na escolha, devemos escolher o processo de santificação. Nós precisamos ter essa escolha nas nossas vidas, escolher Jesus, escolher santificação. E baseado no escolher santificação, só você pode determinar suas escolhas. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida baseada na escolha de outros, ou culpando outros pelas nossas escolhas. E há muitas maneiras de culpar outras pessoas pelas nossas escolhas. A gente escolhe, mas ficamos reclamando por outras coisas que vão acontecendo. Reclamamos do marido, da mulher, do pai, da mãe, do filho, do tio, do pastor, do patrão, do empregado, do colega de trabalho, do motorista, do prefeito, do governador, do presidente. A gente vai reclamando como se a gente não soubesse escolher. Quem reclama, só reclama porque não sabe escolher. Simples assim. E outra coisa, quem reclama, só reclama porque se ofende. E quem se ofende, minoriza. Cada vez que você se ofende, você minoriza. É como se você tivesse alguém que está em pé de igualdade. Quando você reclama, você se coloca debaixo, ou seja, se coloca na posição de quem está na sofrência. Então é importante fazer escolhas. O que é que nós escolhemos? E quando nós escolhemos, nós podemos fazer boas escolhas, razoáveis escolhas ou péssimas escolhas. E aí eu quero deixar com você alguns versículos. No livro de Salmo, no capítulo 25, no versículo 12, diz assim: ao homem que teme o Senhor, ele o instrui no caminho que deve escolher. Quem teme a Deus, o texto está dizendo, Deus orienta, Deus o instrui, Deus encaminha para ele fazer boas escolhas. Quem teme a Deus, Deus o encaminha para ele fazer boas escolhas. Mas ainda assim, as escolhas boas ou ruins dependem da pessoa. Mas Deus mostra o certo para escolher. Isso está escrito também no livro de Deuteronômio, no capítulo 29. Está escrito dizendo, eu coloco diante de vocês, 27 e 29. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal, e eu dou um conselho. Escolhe a vida para que tanto você como seus filhos, seus descendentes vivam muito bem sobre toda a terra. Então Deus está dizendo, eu coloco o bem e coloco o mal. Eu coloco a vida e coloco a morte. Mas eu dou um conselho, escolhe a vida, escolhe o bem. Então, a Bíblia está dizendo aqui no Salmo que Deus encaminha quem gosta dele, quem ama a Deus, quem respeita a Deus, quem honra a Deus, quem teme a Deus, ele encaminha para fazer a boa escolha. Ou seja, ele traz diante da pessoa a possibilidade muito mais clara de boa escolha. Mas ainda assim, escolher o bem ou escolher o mal, não é Deus quem escolhe. E não é meu pai que escolhe, não é minha mulher que escolhe, não é meu tio. Sou eu que faço as minhas escolhas. Sejam elas boas ou ruins, eu faço as minhas escolhas. Motivado ou não, porque tem gente que acha motivação para fazer uma péssima escolha. Vou dar um exemplo para você. Alguém levantou de mau humor e olhou de cara feia, gritou, xingou, resmungou contra você e você ficou chateado. Nesse momento que você ficou chateado, você escolheu ficar chateado. São escolhas. E quando você escolhe ficar chateado, você escolheu toda a tragédia do dia, da semana, do mês ou do ano para estar sobre a sua vida. Porque você escolheu a maldição, escolheu a praga para aproximar de você. Porque quem zanga traz demônios para perto de si. Então são escolhas.
E um abismo chama outro abismo. Essas escolhas vão trazer coisas terríveis para as nossas vidas e as pessoas nem sabem por que a vida não decola. Mas agora você sabe que são essas pequenas escolhas. As pequenas escolhas determinam o grande sucesso ou o grande fracasso das nossas vidas. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, está escrito assim: porém, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que escolha, é fantástico porque ele tem a oportunidade de escolher. E quando eles estão olhando para isso, eles estão o quê? Determinando a escolha. E quando eles determinam a escolha, como é que Josué olha para eles? Josué olha e diz assim: olha, vocês têm a oportunidade de escolher tanto bem quanto o mal. Vocês têm a oportunidade de escolher os deuses daqui dessa terra, ou vocês têm a oportunidade de escolher o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu e a minha casa já decidimos, nós vamos escolher servir a Deus Todo-Poderoso, mas vocês têm liberdade para escolher. Ele era o líder geral, ele era o presidente da nação. Josué era o presidente da nação, uma nação com 3 milhões de pessoas, mas ele era o presidente, o juiz, ele era o governador, ele era o sacerdote, o profeta, ele tinha a liderança das 5 coisas nele sozinho. E é claro que ele tinha os auxiliares, mas ele decidiu, mesmo ele tendo toda a liderança, ele diz assim: vocês é que vão escolher o que vocês querem. Eu não posso escolher por vocês. Porque quando alguém escolhe por você, é como se ele tivesse a obrigação de ser você. E como é que as pessoas têm a obrigação de ser você? Então elas não podem motivar suas escolhas, mas a maioria de nós escolhemos motivado por outras pessoas que decidem o que a gente deve escolher. E é por isso que eu quero trazer hoje para você, em rápidas palavras, essa ideia da escolha, que é muito importante. Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vou bater na porta, está dizendo Deus. Eu vou bater na porta, e fica a critério de vocês, abrir a porta ou não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu não entro. Isso é Jesus. Agora, pensa no Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder para fazer qualquer coisa com qualquer um de nós. Se Ele quiser cortar o meu fôlego em segundo, está cortado. O seu, de qualquer um. Se Ele quiser desmontar a terra, montar de novo. Ele tem todo o poder. Mas Ele diz assim: olha, eu bato na porta, e você tem o privilégio de abrir ou não. Você que escolhe abrir seu coração ou não abrir seu coração. Eu bato no coração para entrar. Então ele não invade, é escolha. Deus sempre nos dá a liberdade de escolher, e Jesus coloca para nós a escolha. E as nossas vidas podem decolar com Deus ou sem Deus, isso depende da nossa escolha. E muitas vezes nós escolhemos um Deus, mas um Deus, digamos que minguado na nossa vida. Poderíamos escolher uma intensidade ou intensamente, um Deus intenso na nossa vida, mas muitas vezes não escolhemos porque já temos uma escolha feita. Falando em escolha, nesse assunto é muito longo, esse assunto pelo menos para uma hora e meia de coisas, porque muitas coisas sobre escolha. Mas presta atenção, o ser humano toma em média 32 mil decisões por dia. 32 mil escolhas por dia. E macros decisões, em torno de 350 macros decisões por dia. Entre no total e do macro, um exemplo da totalidade de 32 mil decisões está baseado naqueles pequenos detalhes. Por exemplo, eu dou 2 passos para a direita e para a esquerda, naturalmente aqui. São decisões que eu tomo. Usar as mãos, não usar as mãos, balançar, olhar para frente, olhar para trás, são decisões. 32 mil decisões do ser humano que tem a média de 16 horas de atividade por dia.
É mais ou menos isso. Mas dentre todas essas decisões, talvez não sejam tão significativas, isso depende também do contexto, mas as macro decisões são significativas. É a decisão de acordar, de levantar, de escovar os dentes ou não escovar os dentes, tomar o café, não tomar o café, ir mais cedo, ir mais tarde para o trabalho, conversar com alguém, reunir a família antes ou depois. Essas coisas são as macro decisões e por aí vai, até o final do dia das macro decisões. Mas são escolhas, macros escolhas, digamos assim, ou escolhas gerais, mas nós temos o poder de escolha. Então, no dia a dia, desde que levanta até o final do dia, só quando a pessoa é criança, a mãe então orienta algumas escolhas, ou diz, não, isso você não pode, isso, aquilo, outro, mas o restante, a criança toma as escolhas, e qualquer adulto, qualquer um de nós tomamos as nossas escolhas no dia a dia. Mas que tipo de decisões, ou tipos de iniciativas, ou tipos de escolha que nós escolhemos? Porque se as nossas escolhas não forem boas, nós teremos tormento, ou estaremos acumulando os tormentos, porque dependendo da escolha corriqueira, ou aquelas escolhas que são já costumeiras da nossa vida, porque tem coisa que a gente escolhe e continua praticando aquelas escolhas. Dá um exemplo de escolha que a gente escolhe e continua praticando. Você escolhe orar todos os dias, antes de levantar já começa orando. Essa é uma escolha, então você vai fazer isso durante essa semana que vem, mês que vem, e você pode prosseguir na sua vida. Agora, essa escolha tem o tempo de oração, o tempo que você vai orar, como você vai orar, onde você vai orar, são decisões que se tomam. Mas também tem aquelas decisões que escolhe, não, hoje eu não vou orar, e amanhã não ora de novo, são decisões, e todo dia toma a decisão de novo de não orar, ou decisão de novo de oração. Tomar novas iniciativas, mas elas podem ser frutíferas ou não frutíferas, ou seja, frutos bons ou frutos maus, mas são decisões que nós as tomamos. O que você escolhe determina que tipo de vida você terá, porque um dia pode fazer toda a diferença para os demais dias da semana, do mês e do ano. Mas um dia mal escolhido vai fazer uma diferença ruim para a sequência. Digamos que você escolhe entrar num pé de briga com alguém no trânsito e dá um problema mais sério. Bom, você arruinou a sua vida por semanas, por meses ou por anos, dependendo do problema que der. E assim as pessoas que tomam decisões precipitadas. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que era aqui da nossa igreja, agora não é mais, já há algum tempo. Mas ele um dia tomou uma decisão, deu um problema no serviço, e aí ele saiu do serviço, a carteira estava assinada, não voltou nem para buscar a carteira. Moral da história, ele viveu complicado por um tempo, porque uma coisa trouxe outros problemas, e aí deu problema de coração, e vários outros problemas foram desencadeando por uma decisão. Mas o que é que permitiu, o que é que motivou ele tomar uma decisão de sair e largar tudo, sem pelo menos dizer, eu vim acertar a conta, quero minha carteira de volta, e vamos acertar. Não, zanga fácil. Você é alguém que toma a decisão de zangar por qualquer coisa, ou alguém que toma a decisão de, para aí, calma, fala com você mesmo, tipo assim, Domingos, para aí, calma aí, pensa, respira, e vamos pensar numa melhor decisão. Ou então não decido nada agora, vou dar um tempo. Porque as decisões precipitadas é problema seríssimo. No livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5, diz que a pessoa que tem um raciocínio bom e planeja, ele vai ter sucesso, ele vai ter recurso financeiro. Mas uma pessoa precipitada estraga a vida. Ela vai experimentar o fracasso. A precipitação. O que é a precipitação? Responde antes de ouvir. Você já viu pessoas que o outro está falando, ele já interrompe para responder? Nem terminou de ouvir, já interrompe? Provérbios no capítulo 16 diz que é tolo quem responde antes de terminar de ouvir tudo que o outro está falando. E eu já fiz isso. Eu estou dizendo para você o que eu já fiz. O pessoal está falando assim, eu já começo a responder. Parei com esse negócio, graças a Deus. Quando eu li o provérbio que diz assim, é muito burro, uma outra tradução, né? Quem responde antes de terminar de ouvir a história inteira. E a gente é assim, muitos de nós. Eu acredito que não. Esse grupo aqui é um grupo que escuta a história inteira antes de interromper o filho, o pai, a mãe, escuta a história inteira.
Se não é, eu profetizo que seja a partir de hoje. Porque senão você vai ter problema sério demais. Porque a Bíblia está dizendo que é tolo quem responde antes de ouvir. São escolhas que a gente faz. Escolher escutar a história inteira para entender, ou escolher contestar logo porque zangou. Quem responde antes é porque zangou com a história. Por isso que responde antes. Já chateou de imediato e já vai responder para rebater, porque não tem paciência de ouvir a história inteira. E talvez o final da história era outra coisa, mas eu me lembro que isso aconteceu com meu filho. Ele tinha 13 anos, mais ou menos isso. E ele contou umas histórias, não vou entrar nos detalhes. Contou uma história e eu vi a história inteirinha. No final da história ele fez uma proposta e eu disse, não dá certo. Aí ele passou um tempo, ele quis falar de novo, conversar de novo a mesma história. Ele sentou, começou a contar a história e eu disse para ele assim, mas você já contou essa história? E no final eu disse para você que não está resolvido. Aí ele falou, mas tá bom. Ele ficou quieto. Aí ele foi reclamar com a mãe que eu não estava conseguindo ouvir ele. Aí falei, tá bom, então vou ouvir. Aí ele sentou e contou a história tudo de novo, nos mesmos detalhes. Quem conhece o Heber sabe que ele é detalhista. Aí ele contou todos os detalhes até no final de novo, igual da primeira vez. Quando estava chegando no final da mesma história, 100% igual, e eu já ia falar para ele assim, mas eu já conversamos, e quando eu pensei isso, veio de novo aquele negócio assim, calma, espera terminar. Aí quando terminou essa história, ele começou uma outra história que estava relacionada a essa, mas era uma outra coisa. Aí quando ele contou uma outra história, aí eu entendi essa. Ah, tá, agora sim. Aí depois dessa vez, nunca mais interrompi as pessoas que estão contando uma história para resolver qualquer conflito. Porque ninguém sabe do que vai no coração da outra pessoa, a não ser ela mesma. E eu só sei o que eu sei, mas eu não sei o que você sabe. E nós muitas vezes lidamos com as pessoas como se soubéssemos o que elas sabem. Quem interrompe a conversa é como se soubesse o que o outro sabe. E é muita doidura da gente achar que sabe o que os outros sabem. E aí, falando em escolher, João 16:33. Falei estas coisas para que vocês em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Jesus disse isso. Eu falei para vocês todas as coisas para que vocês tenham paz em mim. E no livro de João, no capítulo 15, no versículo 12, diz assim, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior mandamento do que esse, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A questão da escolha, Jesus escolheu morrer pelos amigos. Jesus escolheu dizer, eu estou contando para vocês essas histórias para que vocês tenham paz. Se a gente escolhe ouvir, a gente pode ter paz. Se a gente escolhe escolher a coisa certa, é para ter paz. E muitas vezes falta paz no relacionamento, paz em casa, paz interior, porque nós não sabemos nem sequer fazer uma escolha com excelência. E aí, terminando, porque o nosso tempo hoje é menor do que os outros dias, nós precisamos fazer uma escolha. Eu quero concluir com isso. Escolher ler Bíblia, escolher orar, escolher meditar na lei do Senhor, escolher jejuar, escolher confessar pecados, escolher adorar, é o que nós vamos fazer agora aqui, que o pessoal já pode subir para cá, adorar. Nós precisamos escolher celebrar, celebração. Sabe o que é celebração? Deixa eu falar para você de celebração. Você tem algo ruim acontecendo. E aí normalmente as pessoas se chateiam, brigam e zangam com a coisa ruim. Porque elas estão enxergando só a coisa ruim. Vou dar um exemplo. Um pequeno acidente. Dá um pequeno acidente e corta o dedo. A pessoa reclama, chora. E aí acha que o mundo acabou porque cortou o dedo. Dá só um exemplo de dedo. Mas ele poderia ficar muito feliz porque tem um dedo para cortar. Tem muitas pessoas que gostariam de ter um dedo para cortar, não tem nem mão, nem braço, nem está mais vivo.
Tem pessoas que só olham o lado ruim. Deus, obrigado porque meu dedo cortou, mas o resto está inteiro e vai sarar. Não sabe celebrar, as pessoas não sabem celebrar, agradecer a Deus, porque só cortou o dedo, amém, glória a Deus. Estão me entendendo, sim ou não? Escolha, são escolhas que nós fazemos. Mas quem é que escolhe assim? Quem tem um pouco de relacionamento com Deus, escolhe assim. Quem está ruim no relacionamento, acha que Deus é culpado dos problemas que estão acontecendo. Então veja só, concluindo, o que eu devo escolher? O que eu preciso escolher? São perguntas que cada um de nós devemos fazer todos os dias. Quais são as minhas escolhas? Levantar de manhã cedo, primeira coisa, é estar levantando com adoração, com louvor, com oração, e escolher a comunhão. A partir da escolha da comunhão com Deus, com o seu primeiro momento, as primícias para Deus, de orar, de ler Bíblia, de adorar o Senhor, de não mexer com outra coisa, a não ser fazer essa devocional, já começar com Deus, que é o momento mais sublime, é de manhã cedo, que você está leve, descansado. Claro que dá para orar antes de dormir, claro que sim, e todos devem fazer isso, mas de manhã cedo deve ser um tempo mais prolongado, mas são escolhas que nós fazemos, e tem gente que escolhe não escolher isso, ou escolhe outras coisas para fazer. Deveríamos escolher entre ler o quê? O que eu vou ler? Poderíamos escolher, eu preciso ler bastante coisa, mas vou ler a Bíblia primeiro, ou não vou deixar de ler a Bíblia dentre as leituras que eu preciso fazer. São escolhas. Mas todos nós escolhemos isso, porque são escolhas que nós precisamos fazer, e fazer certo. Aí a gente precisa orar, são escolhas que nós precisamos fazer entre orar, interceder, clamar e ter uma vida de oração. São escolhas. Eu sou adepto da oração mental, que a gente precisa orar na mente o tempo inteiro, não importa onde você estiver, a sua mente precisa estar falando com Jesus. Todos nós podemos desenvolver isso, desenvolver a habilidade de orar em pensamento o tempo todo, porque ainda que você está no ônibus em algum lugar, e não tem que estar falando alto, ou não pode, mas você na mente está orando. Quando você está orando na mente, aí vem os problemas acontecendo, vem as tentações acontecendo, você está orando na mente, então você não cai nas tentações. Quem não está orando na mente tem facilidade de cair em tentações. Então, esteja sempre orando, você não vai cair em tentação. Existem muitos tipos de tentações que acontecem todos os dias, para todo mundo, para gente nova, gente velha, gente grande, gente pequena, rico e pobre. E as tentações são grandes, principalmente para aquelas pessoas que gostam de gastar dinheiro. Passa na frente do shopping, não aguenta a tentação, vai e compra e já está devendo para ficar endividado. Então, são tentações que aparecem todos os dias. Quem acessa muito a internet tem facilidade de comprar pela internet, e compra de novo, porque quanto mais você olha as coisas, mas você tem desejo de comprar. Se você não acessar, não olhar, não vai nem aparecer necessidade de comprar. Então, são tentações que podem aparecer na nossa vida. E eu quero dizer para você, para concluir, vamos escolher orar e orar de verdade. Vou dar um exemplo aqui para você. Nós escolhemos orar na igreja 20 minutos de joelho. E na quinta-feira, 10 minutos de pé. Que essa adoração é uma oração de adoração. Então, uma coisa é você dobrar o joelho sem nenhum propósito. Outra coisa é você ter um propósito de colocar uma lista do que você vai orar durante o tempo que você dobra o seu joelho. Pode fazer uma lista, e eu vou orar pelo meu patrão, orar pela minha vida financeira, e eu vou orar por isso. Você faz uma lista de oração, de interceder por vizinho. Se você quer ter uma vida abençoada, consagre na oração seus vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, todos os vizinhos. Ore e abençoe seus vizinhos. E começa a pedir para Deus prosperar a vida deles, porque se o dinheiro chegar na vida dos seus vizinhos, vai chegar na sua vida também. São escolhas que nós fazemos. E eu quero convidar você para fazer essa adoração agora. Escolha adorar. Então a gente escolheu orar de joelho, e você pode escolher orar de joelho, não só dobrar o joelho, mas orar. E escolher, já que nós vamos ficar de pé para adorar, escolher adorar. Orar adorando ao Senhor. Musicalmente, são escolhas que nós fazemos. Vamos nos colocar de pé, e você pode fazer essa escolha de adoração. Ou seja,
é quando a adoração sobe e você sobe junto. Abra sua voz, abra seu coração, deixe o seu louvor entrar no céu. São escolhas, você pode escolher a coisa boa a se fazer. E enquanto nós estamos aqui, já começando a adorar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que escolhe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje? Tem alguém entre nós que gostaria de entregar seu coração para Jesus, aceitar Jesus, querer Jesus, buscar Jesus? Tem alguém? Se tiver alguém que quer tomar essa decisão de seguir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se tiver alguém, vem aqui agora, enquanto nós começamos a adorar, você vem aqui que eu quero orar com você. Vamos então adorar? Glória a Deus.